Boa tarde a todos presentes. Em nome do povo paraibano, declaro aberta os trabalhos, né, da audiência pública para discutirmos a implantação do Porto de Águas Profundas na cidade de Mataraca. Convidar meu colega deputado George Moraes para secretariar os trabalhos aqui e dizer que estou feliz por sua presença, deputado. Saber que está sempre se acostando aos trabalhos do Vale do Mamanguape, né, a nossa região tem um reforço contando com seu apoio. E quero aqui agora convidar a fazer a formação da mesa, convidar o senhor Nilton Marinho, doutor Nilton Marinho, engenheiro agrônomo da FAMUP, onde proferirá a palestra do dia, será o técnico que fará uma explanação aqui, chamar para fazer parte da mesa. Convidar o prefeito Egberto Madruga, prefeito da cidade de Mataraca, um grande idealizador desse projeto, que é de relevante importância para a Paraíba e para o Vale. Convidar Radomécio Leite, aqui o secretário executivo do Desenvolvimento Sustentável do Estado, representando o governo do Estado. Convidar o meu amigo vice-prefeito Márcio Aurélio, representando aqui o município de Jacaraú. Nora representa o município. Convidar Milena Dutra, representando a UFPB Litoral Norte, onde nós temos o prazer de ter a Universidade Federal na nossa região, que nos assessora nesse momento. Convidar seu Fabiano Pedro, ex-prefeito de Lagoa de Dentro, na oportunidade representando também a Associação dos Municípios do Vale do Mamanguape. Antônio Carlos, o presidente da Câmara de Bahia da Traição. Chamar a presidente da Câmara de Itapororoca, a vereadora Neuza Madruga. Chamar o vereador Luiz Melo, conhecido como vereador Nino, da cidade de Capim, para representar a cidade de Capim. Vereador, ex-presidente da Câmara e vice-presidente da Câmara de Rio Tinto, vereador Tchutchuca, Rafael Tchutchuca. E tem mais e chamar o ex-vice-prefeito da cidade de Capim, nosso amigo Erivelto, para fazer parte da mesa. A mesa estando constituída, eu quero agora passar para o deputado George para secretariar aí os trabalhos do edital de convocação. Saudação a todos os presentes, presidente dessa sessão, Eduardo Brito, desde logo parabenizando pela iniciativa, importante debate, e desde o primeiro momento, Eduardo, temos somado forças aqui na Assembleia para discutir o Vale do Mamanguape, especial minha querida Itapororoca. Saúdo aqui as vereadoras Socorro da Corrente, Cleonice, Neuza Madruga, em nome da prefeita Alessandra Brito. Quero aqui dizer, Eduardo, que você tem um amigo, um parceiro, um aliado para que a gente possa gerar mecanismos, políticas, estímulos de incentivo para todo o Vale. Conte comigo. Senhor Presidente, deputado, queria pedir só um minuto, que realmente aqui, seguindo o regimento, queria convidar para que fazermos um minuto de silêncio, né, em homenagem às vítimas da Covid no Brasil e no mundo.
Pronto, passar a palavra agora ao deputado George. Edital de convocação. Presidente da Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente, no uso das suas atribuições legais, conforme requerimento 440/2023, de autoria do deputado Eduardo Carneiro de Brito, convoca os senhores deputados e senhoras deputadas do mencionado órgão para participar de audiência pública, a ser realizada no dia 10 de abril, às 14 horas, no plenário José Maris, com o objetivo de tratar sobre o Porto de Águas Profundas para o Vale do Mamanguape, especificamente na cidade de Mataraca. João Pessoa, 21 de março de 2023, de autoria do deputado Eduardo Carneiro, presidente da Comissão de Desenvolvimento e Turismo, da qual faço parte. Aproveito a oportunidade, presidente Eduardo, para informar que temos ofício número 20/2023, deputado Adriano Galdino, justificando a sua ausência, igualmente justificando a ausência do gabinete do governador João Azevedo sobre a sua ausência, da mesma forma, igualmente justificando a impossibilidade de comparecimento do vice-governador do estado, Lucas Ribeiro, da senhora Maria Madalena Brantes, procuradora, defensora pública geral do estado da Paraíba, ao tempo em que aproveito para saudar e comunicar a presença dos vereadores de Mataraca, Erivan Pereira, Bia Madruga, Fernando Moura, Terezinha Padilha, Josivan Vidal, senhor João Bessa, presidente da Câmara de Mataraca, vereadora Cleonice Oliveira, da minha querida Itapororoca, senhor Jean Sérgio, vereador de Jacaraú, senhor José Ronaldo Fernandes, vereador de Baía da Traição, vereador João Inácio da Silva, também de Baía da Traição, Márcio de Figueiredo, do município de Capim, Sebastião Cabral, sindicalista do município de Capim, Manuel Veloso, vereador do município de Capim, Erivelton Ferreira, ex-vice-prefeito de Capim, Maria do Socorro, Socorro da Corrente, vereadora do município de Itapororoca, Manuel Veloso, vereador de Capim, senhor Williams Pereira de Lima, suplente vereador de Capim, o senhor Genival Pereira, vereador do Curral de Cima. Uma alegria comunicar a presença de todos, o que mostra, presidente Eduardo, a importância, a relevância e o prestígio dessa audiência convocada por Vossa Excelência, e devolvo a palavra à presidência. Quero agradecer, né, os trabalhos aqui feitos como primeiro secretário da Casa e só ratificar e dizer que tem aqui um companheiro que luta pelo Vale do Mamanguape, que é o deputado George Moraes. Vocês de Itapororoca estão muito bem representadas pelo deputado George, que tem realmente feito o seu papel para o nosso Vale, se acostando nas nossas ideias, dos nossos projetos. Então, quero parabenizar aí pela parceria e pelo compromisso pelo Vale. E só fazer uma pequena introdução, não é, do que se trata a nossa audiência. Nós sabemos, talvez alguns não tenham ainda despertado para a sensibilidade de quão importante será, vereadora Bia, esse projeto, não para Mataraca apenas, não para o Vale do Mamanguape, prefeito Egberto, mas para toda a Paraíba. Eu digo sempre, vereador Fernando, vereadores da cidade de Mataraca, Bessinha, presidente da Câmara, Josivan, Erivan, enfim, a importância, vereadora Terezinha, de nós termos, sabemos, prefeito, que não é algo que vai acontecer em 1 ano, em 6 meses, mas é importante que nós tenhamos, né, o desbravamento, a ousadia, que nós tenhamos, na verdade, a capacidade de provocar as autoridades competentes. Sabemos que é um projeto que tem que ser bipartite, tem que ser Estado e governo federal, porque é um projeto que, quando foi elaborado, o projeto inicial ficou em 3,5 bilhões. Hoje vai um projeto de 4, 5 bilhões de reais. Mas é um projeto que terá uma capacidade de retorno praticamente imediata, porque se esse porto, ou se não, quando esse porto foi instalado na cidade de Mataraca, e por que a cidade de Mataraca? Porque todos os estudos de viabilidade foi visto que, tanto do ponto de vista oceânico quanto continental, Mataraca é a cidade ideal, deputado, para poder se instalar esse porto que terá uma capacidade de
acomodar navios com a capacidade de 15 metros de calado. Se você tiver uma ideia, o Porto de Cabedelo aqui é 9,9 metros, e muito maior ainda do que a capacidade do Porto de Suape, do Pernambuco, que é 14,5 metros. Então, aí a gente vai ter um porto que vai ter a capacidade de competir com o Porto do Suape, isso aí gerando empregos, aproximadamente 20 mil empregos. Sabemos que o desemprego hoje é um dos maiores problemas, o maior malefício que a sociedade brasileira enfrenta, e por que não dizer mundial, e a nossa região, precisamente no Nordeste, no Paraibano. Então, a gente tem aí, nossa região, uma grande quantidade de desemprego das pessoas, elas querem e têm apenas as prefeituras ou pequenas empresas para poder ter a sobrevivência, e sabemos que prefeitura não é um lugar apenas para gerar emprego, é um lugar para ter a capacidade de atrair aqueles que precisam para os serviços. E aí a gente sofre muito, cidade pequena tem sofrido muito, e fui prefeito 2 vezes, sei quanto a nossa população sofre pelo desemprego. Você imagina a capacidade, né, o quanto irá proporcionar à economia regional paraibana, na hora que a gente instala a capacidade de trazer e atrair indústrias e grandes empresas para a nossa região, a capacidade de aumentar a nossa exportação. Exemplo, nós temos ali a Guaraves, na cidade de Guarabira, que sofre exatamente para exportar os seus produtos, porque não tem um porto próximo da empresa. Então, assim, a gente vai dar uma alavancada muito grande na economia, e muitas vezes, talvez, não foi ainda as nossas autoridades, talvez até os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas, não despertaram ainda para a importância, da tamanha importância desse projeto, que será a redenção da Paraíba e a redenção do nosso Vale do Mamanguape. Você imagina quanto irá se gerar emprego, economia, arrecadação, enfim, será um projeto que realmente é um projeto, a gente não pode deixar de sonhar. E aí, Egberto, enquanto prefeito, levantou essa bandeira há muito tempo, que Egberto levantou essa bandeira. Um dia que esse porto sair, Egberto será, na verdade, um dos maiores idealizadores desse projeto, Egberto. Pode ter certeza, porque você sairá da prefeitura, mas deixará essa marca, deixará esse legado na cidade de Mataraca. E um dia, quando esse porto foi instalado, assim foi com a transposição do Rio de São Francisco, assim foi quando foi para instalar a Universidade Federal lá na região litoral norte. Então, a gente precisa de sair, de ter ideias, de provocar, para que a gente possa ter um projeto que irá fomentar a economia do nosso estado da Paraíba. Então, essas seriam as palavras iniciais que eu queria deixar para todos. Aqui temos representantes da sociedade civil, representantes de câmaras de vereadores, representantes do Poder Executivo, e que nós saímos daqui com essa capacidade de ampliar essa ideia, de levar essa ideia para aqueles ainda que não despertaram para a tão relevante importância. Então, na oportunidade, eu queria, primeiro, que nós fizéssemos uma explanação técnica, convidar o doutor Newton Marinho, né, técnico e extremamente conhecedor da matéria, né, da importância, e aí o senhor terá 20 minutos, né, podendo ser prorrogado por mais 10, se assim houver a necessidade de convidar para o senhor fazer a explanação técnica, para nós que estamos aqui ouvir e ter um conhecimento mais aprofundado. Também na oportunidade, cumprimentar Fabiola Vilela, Rafaela Loureiro, que são procuradoras da cidade de Mataraca. O senhor tem 20 minutos, doutor Nilton, com mais 10, já sei que o senhor vai precisar, e quando eu estive com o senhor realmente conhece muito bem o projeto. Eu quero, boa tarde a todos. Eu quero, nesse momento, saudar todos os que estão aqui na mesa, na pessoa do nosso deputado Eduardo Brito, e que eu também saúdo todos os políticos aqui presentes, os vereadores do Vale do Mamanguape e das outras regiões do litoral norte do estado da Paraíba. E, ao mesmo tempo, como a oração inicial, eu quero apresentar os parabéns ao deputado Eduardo Brito, pelo interesse que ele demonstrou ter realmente em um equipamento que será a redenção não só do Vale, mas a redenção do estado da Paraíba. E essa frase eu ia dizer no final dessa apresentação, mas
me veio a oportunidade de dizê-la agora, é que o doutor João Acácio, que é o responsável técnico da empresa DTA Engenharia de São Paulo, que produziu os documentos iniciais dos estudos na costa paraibana, e atualmente a empresa dele faz a dragagem do Porto de Cabedelo, ele me confidenciou uma frase em um certo período. Ele disse: o Porto de Mataraca não é só importante para o estado da Paraíba, ou para o município de Mataraca, ou para o Nordeste. O Porto de Mataraca é um ponto estratégico para o país. Isso dito por uma pessoa da mais alta envergadura e do mais alto conhecimento sobre a matéria, que é o doutor João Acácio. Certo? Eu queria deixar essa oração que ele me transmitiu há algum tempo. Então, há exatos 13 anos, completam no dia 26 de abril desse mês, 13 anos que os trabalhos iniciais foram iniciados aqui no estado da Paraíba. Foi feita uma licitação na Suplan, onde concorreram várias empresas. Aí está a relação das empresas que concorreram para a elaboração do projeto inicial do Porto de Águas Profundas do estado da Paraíba, que, por sinal, eu queria também dizer para os presentes que o nome desse projeto chama-se Complexo Industrial Portuário da Paraíba. Porto de Águas Profundas ficou o nome mais conhecido, o nome mais vulgar desse projeto. Aí são as 5 empresas que concorreram e está ali a 5ª empresa, que é a DTA Engenharia, foi ela detentora, foi ela vencedora, aliás, da licitação, e que ela produziu 3 documentos importantíssimos, que são o documento do Site Selection, que é o documento que diz exatamente onde deverá ser localizado o porto. Um segundo documento, que é o documento de engenharia, chama-se Engenharia Conceitual, já pronto. E o terceiro é das possibilidades econômicas, as possibilidades econômicas e ambientais do porto, vamos simplificar aqui, do Porto de Mataraca, certo? Então, foi entregue à empresa DTA Engenharia a costa paraibana, a fim de que ela estudasse detalhadamente os locais. Eles, de início, encontraram semelhanças na localidade de Pitimbu, na localidade de Lucena, na localidade de Baía da Traição e, por último, Mataraca. E o estudo foi feito, como já disse aqui o presidente da sessão, deputado, foi feito em duas atividades importantes, as atividades continentais e as atividades marítimas. Os estudos foram concluídos mediante uma tabela de valorização que foi feita para os problemas e as vantagens que existiam nesses 4 municípios. Na parte do oceano, principalmente a distância da linha de costa com a profundidade desejada. Foi estipulada uma profundidade de 15 metros, e então esses 15 metros foram buscados em todos esses municípios, mediante uma medição partindo da linha de costa. Então, na parte continental, foi estudado principalmente a parte da antropisia, ou seja, a parte dos terrenos que já estão trabalhados e já foram trabalhados com agricultura ou com outra atividade, a quantidade desses terrenos, a sua topografia e a sua integração com os problemas ambientais, com os problemas históricos, com os problemas de posse indígena. E então, o município de Mataraca foi o município que apresentou as melhores condições no que diz respeito à distância da linha da costa para o atingimento dos 15 metros. Mataraca ficou com 7 metros, 7 quilômetros, 7,4 quilômetros da costa, enquanto todos os outros municípios ficaram acima de 11. Ficaram acima de 11 aí, então, por esse motivo. E por outros motivos continentais bem tão importantes quanto esse, é que o município foi
contemplado. O município de Mataraca, ele possui uma área disponível para as atividades de retroáreas e as retroporto e as atividades industriais, e aproximadamente 30.000 hectares de terras antropizadas e que não tem nenhuma interligação com esses fatores que eu já citei há pouco aqui, fatores indígenas, fatores ambientais, APPs, enfim, todas essas problemáticas do meio ambiente lá são isentas. Não existe na região, no município de Mataraca e no litoral paraibano uma área tão apropriada quanto aquela de Mataraca. Então, o projeto, talvez em si, ele vai ocupar uma área inicial de 10.000 hectares, entretanto, fica ainda 20.000 hectares de reserva para o desenvolvimento e o crescimento do porto. Talvez o porto de Mataraca, talvez o empreendimento mais importante que se possa ter notícia para um estado. A Paraíba precisa abrir as suas portas para o comércio internacional e para o comércio nacional. Geograficamente, o porto no município de Mataraca, ele está localizado a 100 quilômetros da cidade de Natal e a 100 quilômetros da cidade de João Pessoa. Ele centraliza exatamente essas duas grandes cidades. E que a distância, falando em termos internacionais agora, as distâncias aos pontos mais próximos do continente africano, que chegam a partir de 2.800 quilômetros. 2.800 quilômetros é a distância de Mataraca para a costa africana. Essa distância é muito menor do que a distância de Mataraca para Porto Alegre, ou mesmo de Mataraca para Cruzeiro do Sul, que é a última cidade do Brasil, na região norte. Significa dizer o seguinte, que o Porto de Mataraca ele terá, como se diz, uma grande vocação para o que se usa mais na parte de navegação no mundo inteiro hoje, que são os embarques em containers. Toda a frota internacional do planeta está se readaptando a trabalhar exclusivamente com containers. E containers significa área. Quem não tiver área não vai ter uma boa logística para containers. Mataraca tem essa possibilidade. Dr. João Acácio, mais uma vez citando o nome desse grande engenheiro projetista, disse também que o Porto de Mataraca talvez seja um porto dominador de contêiner para toda a região do Nordeste. Ou seja, ele distribuirá e receberá o contêiner de toda a região do Nordeste, porque ele tem área e ele será traçado a evolução dos projetos que faltam acontecer, será traçado dentro dos modos mais modernos que existem no planeta para o que se refere à logística de container. Mataraca, o município é cortado pelo gasoduto Nordestão. O município é cortado pela BR-101, que liga Mataraca a todo o país. O município dispõe de uma usina geradora de energia elétrica limpa, qual seja energia eólica, que isso tanto é importante do ponto de vista econômico, quanto é importante do ponto de vista ambiental. Quer dizer, as parcerias que haverão de ter com toda certeza para a construção desse porto, elas se baseiam, principalmente a do continente europeu, elas se baseiam principalmente no que diz respeito aos problemas ambientais que estão acontecendo no mundo todo por conta de combustíveis que são altamente poluentes, como é o caso dos derivados do petróleo. No projeto antigo, aliás, no projeto antigo, nesse projeto aqui, que já se encontra antigo, com relação a muitas coisas e a muitas evoluções que já aconteceram no Brasil e no mundo, ele prevê aqui o quê? Ele prevê aqui uma área em Mataraca para a colocação de minério de ferro e uma área para a construção de uma usina siderúrgica. Então, isso, como se diz,
Para alguns críticos, poderiam pegar isso aqui e dizer que a Paraíba não tem ferro, que a Paraíba não tem condição de ancorar uma indústria siderúrgica. Mas eu quero explicar para os senhores que, na época que isso foi feito, há 13 anos atrás, o Brasil iniciou, embora de uma forma muito tênue, esse projeto de não mais exportar commodities, ou seja, exportar minério de ferro, exportar soja, exportar milho, etc. Isso significa dizer que esses produtos deverão ser exportados, mas com agregação de valores, ou seja, não mais o minério de ferro será exportado, mas sim as chapas de aço. Não só a soja será exportada na sua forma original, mas sim sobre os diversos produtos que dela derivam, porque isso dará mão de obra ao brasileiro. Enquanto o Brasil está exportando commodities para o exterior, a fábrica de a siderúrgica está realizando na China, dando emprego na China. O material vai do Brasil, mas o emprego é dado na China. O material vai de Mato Grosso, vai do Rio Grande e vai de Santa Catarina para diversos países do mundo, vai in natura, não dá emprego ao brasileiro no produto em si, dá emprego na produção, sim, mas na industrialização não, porque é industrializado fora. Então, nessa época, 13 anos, iniciava-se no Brasil essa atitude, embora ainda hoje ela está de uma maneira muito vagarosa ainda, de se agregar valores aos produtos do Brasil. E, então, naquele tempo, se pensava em construir uma usina siderúrgica aqui no Nordeste e capaz de ela processar o material de ferro vindo do Norte, principalmente do Pará. E, seguramente, se tivéssemos, na época, uma estrutura pronta, ou pelo menos já numa fase mais adiantada, de um porto de grande capacidade, de grande modernidade, claro que essa siderúrgica que hoje se localiza no Ceará, no Porto de Pecém, ela deveria ter vindo para cá. Ela deveria ter vindo para cá, porque ela está... No Ceará também não tem ferro, não. O Ceará não tem ferro suficiente para você manter uma siderúrgica. E então, todo o material que é trabalhado e é usinado no Ceará, no Porto de Pecém, esse material vem do Pará. Vem de uma distância de 1.700 quilômetros de distância que esse material vem para lá. Por isso que esse porto de Pecém, ele foi feito, como se diz, em um tempo recorde, né? Ele foi feito em um tempo recorde. Então, eu quero dizer para todos aqui que o porto é um empreendimento muito grande. É um empreendimento muito grande, é um empreendimento fantástico. Quer dizer, é preciso a união da classe política em torno desse objetivo, porque senão não vai. Lá em Pernambuco, quando é questão de porto, questão do equipamento que envolve um grande montante de recursos, porque vai trazer uns benefícios ainda maiores, toda a classe política se une. Toda a classe política lá em Brasília é unida e briga e luta por aqueles objetivos de Pernambuco e consegue. E quem aderiu a esse mesmo movimento é o Estado do Ceará. O Estado do Ceará, internamente, as brigas são as mais feias que você possa imaginar. São as brigas internas para as preferências políticas do eleitorado cearense. Entretanto, quando estão em Brasília, que o assunto é o Estado do Ceará, é um benefício para o Estado do Ceará, estão todos unidos e todos lutam no mesmo objetivo, no mesmo objetivo. Então, esperamos que a classe política, ela, como se diz, ela também colabore e incentive o nosso governo a que esse trabalho seja iniciado, porque um porto, para ser iniciado, existem muitos estudos, não são poucos estudos, não, são muitos estudos até chegar à conclusão do porto. Aqui no estado da Paraíba, as condições, em virtude do nosso porto ser um porto offshore, as condições são mais fáceis, os problemas são mais fáceis de serem resolvidos. São bem mais fáceis do que em outras regiões do Brasil. O porto ele será construído em offshore, como falei para vocês, que é aquele porto que se localiza lá dentro do mar.
não tem perigo de assoreamento de rio, chegando lá com detritos para assorear o porto. Não há esse perigo. O trabalho será conduzido da maneira mais eficiente que tenha a congregação e a interligação com os problemas ambientais. Por exemplo, a ponte de acesso do porto até o continente, ela será feita em cima de estacas de cimento fixadas no fundo do mar. Por que isso? Porque tem que deixar o leito submarino, como se diz, livre, sem qualquer interrupção, para que as partículas que elas migram no fundo do oceano, elas sejam livres e não encontrem barreiras. Os usuários do bem-estar da praia, do turismo, com suas embarcações miúdas, ou seja, lanchas e jet ski, etc. e tal, terão passagem livre debaixo da ponte de acesso, já prevendo essa questão dos tubarões lá de Pernambuco. Não terá nenhum obstáculo para o fluxo natural dos animais marinhos. O porto está planejado, como se diz, como um dos portos mais modernos que se possa imaginar aqui no Brasil. É uma coisa fantástica o projeto e a ideia desse porto de Mataraca. É um porto que vai fazer a redenção do estado da Paraíba. O porto que terá uma lagoa de evolução, ou seja, antes de chegar no porto, vai ter uma lagoa de evolução, onde ela tem 500 metros de diâmetro. Isso aí para o quê? Para os navios fazer o transbordo, ou seja, passar a mercadoria de um navio maior para um navio menor, para distribuir na costa. E o contrário também pode acontecer, de um navio pequeno passar mercadoria para um grande navio. Essas características são encontradas em poucos portos do Brasil, entendeu? São encontradas em poucos portos do Brasil. Terá um quebra-mar de aproximadamente 1.200 metros, ou seja, 1,2 km, justamente para acalmar as águas que estão, como se diz, represadas dentro da área de embarque e desembarque, de atracação de navios, e principalmente na área do que se diz respeito ao transbordo. O Porto da Paraíba, ele será um porto que será misto, porque terá ações do governo e da iniciativa privada. E em ele sendo um porto que vai ser uma conjugação de esforços entre o Estado e a iniciativa privada, ele é regido pela legislação brasileira, ele é regido pela legislação pertinente à iniciativa privada. Ou seja, a malha burocrática é altamente reduzida. O porto que é privilegiado, aliás, o porto que é de propriedade do governo do Estado, ele enfrenta, ou do governo do Estado, ou do governo federal, ou do municipal, ele enfrenta uma burocracia muito grande e que torna o porto, às vezes, economicamente inviável. O nosso caso, não, ele será administrado por executivos acostumados a lidar com problemas da iniciativa privada para a questão dos fretes, dos preços dos fretes, principalmente, que serão negociados com a maior facilidade possível, coisa que não pode ser feita por parte do governo. Eu quero também dizer para os senhores que esse porto de Mataraca, ele é um porto que vai atrair grandes empresas, fabricantes de automóveis, empresas fabricantes de próprio container, entendeu como é? Essa é uma característica também da região. Vai dar um desenvolvimento imensurável. É impossível quase se calcular o benefício que um porto desse vai trazer para essa região, em termos de emprego. São 20 mil empregos diretos que esse porto haverá de produzir. E então, como eu ia dizendo, na atração de grandes empreendimentos para a região de Mataraca, está aí o hidrogênio azul. O hidrogênio azul vai ocupar uma área enorme no município, no porto, para a fabricação desse que será o combustível do futuro. E por falar em combustível,
vem aí, sem dúvida nenhuma, no planeta, a grande crise, que é a crise do asfalto. A crise do asfalto. Os veículos estão se tornando elétricos e o asfalto vai ficar muito difícil para mais de 70% das cidades e rodovias do planeta são revestidas de asfalto. E esse produto é um subproduto, é o último produto da destilação do petróleo. E não vai ter a quem vender gasolina, não vai ter a quem vender óleo diesel, não vai ter a quem vender o óleo lubrificante oriundos do petróleo, porque os automóveis elétricos estão tomando conta do mercado. Dentro de 10 anos, praticamente todo o planeta está em franca utilização desse tipo de veículo. E então, o que é que tem a ver isso com Mataraca? Tem muita coisa a ver, porque o produto que substitui o asfalto é o concreto contínuo. Doutor Nilton, só um minuto, lhe comunicando que o senhor terá mais 10 minutos de prorrogação, certo? Tá, muito obrigado. Então, o produto que existe hoje em dia para fazer o revestimento das rodovias e das cidades é o concreto contínuo. E o concreto contínuo que é cimento. E o que é o cimento? O cimento é o calcário. O que é o calcário? O calcário é o que a Paraíba possui em grande quantidade, em grandes jazidas, o estado da Paraíba possui o calcário. Então, quando for daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, haverá grande exportação de cimento, o produto que sai com valor agregado, e da própria rocha também, talvez ainda, em termos de commodities, para os países que não têm essa possibilidade de possuir esses elementos. Porque o último produto, como eu falei, da destilação do petróleo é o asfalto. Depois que você tira a gasolina para avião, gasolina para automóvel, tira o óleo diesel e o óleo combustível também, a última coisa que sobra é o petróleo, então, é o asfalto. Então, você não tem como destilar o petróleo bruto para você obter asfalto. É uma coisa impossível. O asfalto está aí porque ele é barato hoje, nas condições hoje. Mas o que o planeta reclama nas suas condições ambientais e dos problemas que estão acontecendo com o efeito estufa do nosso planeta, quer dizer, os combustíveis na base de petróleo, eles vão se acabar. Eles vão se acabar. E isso, como se disse, se nós não tivermos preparados, nós não tivermos com o nosso porto já em funcionamento, nós tivemos com nossas áreas já disponíveis para os trabalhos corriqueiros de um porto, nós não vamos pegar isso. Nós não vamos pegar isso. Isso vai migrar para Rio Grande do Norte, vai migrar para vai migrar para Pernambuco, para outros estados. Aqui estão os projetos iniciais que foram feitos aqui no estado da Paraíba e que, infelizmente, pouca gente tem conhecimento desse trabalho que foi feito aqui. Aqui está o site Celeste, aqui indica a localização de Mataraca. Aqui está o de engenharia conceitual, que é para saber como é que vai ser os desenhos, etc, etc, etc. E aqui está o econômico e ambiental, o estudo econômico e ambiental. O estudo econômico e ambiental e o estudo da engenharia, o estudo da engenharia e o estudo ambiental, esses dois projetos aqui eles estão desatualizados em 13 anos. Deverão ser atualizados imediatamente se quiser continuar com o trabalho do porto. Esse daqui do site Celeste, esse trabalho é conclusivo. Esse aqui não precisa mais fazer outro. Esse aqui já é conclusivo. E eu trazia para cá, mas eu acho que eu esqueci de trazer. Esses mesmos projetos aqui, condensados em um projeto só, feito pelo governo do Rio Grande do Norte, que também está em busca de possuir um equipamento desse. Só que lá no Rio Grande do Norte está havendo assim, uma grande adesão política. Está havendo uma grande adesão política. Os políticos do Rio Grande do Norte, eles estão interessados nisso aqui. Eles já têm um estudo feito pela Universidade do Rio Grande do Norte,
e já tem uma área mais ou menos delimitada para a execução desse projeto também ser feita no Rio Grande do Norte. Deixa eu dar uma olhada aqui, em outra região aqui da pasta, para ver se... Não, infelizmente, o projeto não veio. Mas é um volume só, volume desse aqui só, que esse volume congrega mais ou menos os 3 assuntos que são tratados no nosso trabalho aqui. Lá, quem está fazendo o trabalho para ele lá é o Rio Grande, lá no Rio Grande do Norte, é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas também tem uma notícia boa para a gente, que também não é muito agradável para o estado do Rio Grande do Norte. É que eles construíram uma ponte que interliga a Praia do Meio, ou seja, a Praia dos Artistas, como eles chamam lá em Natal, à Praia da Redinha. Eles fizeram uma ponte de interligação, parecida a uma ponte como essa que tem a ideia de ser feita aqui de Cabedelo para Costinha. Só que eles não previam essa história do porto e fizeram com a ponte numa altura tal que não dá para passar os navios, principalmente os navios containeiros não dão para passar, não dão para transitar por baixo daquela ponte. Então, isso é uma coisa que está, como se diz, pesando negativamente para o projeto deles lá no Rio Grande do Norte. Mas que eles estão, como se diz, batalhando coisas semelhantes ao que a Paraíba está batalhando, certo? Nós não podemos ficar aqui na cozinha de Pernambuco. Nós estamos aqui sendo, como se diz, subservientes ao estado de Pernambuco. Tudo quanto o estado de Pernambuco quer e consegue. O estado da Paraíba não consegue nada. Então, eles são... Esse aqui não só tem amigos desse projeto, não. Aqui tem inimigos desse projeto também, principalmente o nosso estado vizinho do Sul, que eles temem isso aqui porque eles estão com grandes dificuldades de área, mas muitas dificuldades mesmo em obter áreas para fazer a sua expansão. Os seus trabalhos e a sua logística de container é muito atrasada, porque ela não tem área para se desenvolver. E eles sabem que a Paraíba tem. Eles sabem que Mataraca tem 30 mil hectares à disposição de um trabalho dessa natureza. É tanto que aqui os senhores vereadores, os senhores políticos daqui da região do Litoral Sul devem se unir cada vez mais. Devem se unir, independente de partidos, independente de correntes políticas, deve, como se diz, cobrar do governo uma ação aqui de que se começa o trabalho. Eu quero deixar com o deputado e também com os deputados, aliás, eu quero deixar aqui um cronograma de que esse governo, começando com o trabalho do Porto, até o final desse mandato, ainda não iniciaram as obras. Então, são todas fases de estudos e projetos. Esses estudos e projetos não são caros. Se você relacionar com o benefício que o Porto vai trazer para a região, esses projetos são baratíssimos. E você não pode iniciar uma obra do Porto sem ter esses projetos concluídos. Entendeu como é? Então, ficará para o governador que tiver o início de começar, que tiver o ideal de começar o trabalho do Porto, ele vai gastar pouco dinheiro e vai ficar com um grande prestígio, porque ele foi quem iniciou o trabalho do Porto, entendeu? Ele foi quem iniciou os trabalhos que vão, no fim, doar o estado da Paraíba desse equipamento tão importante que é o Porto. Olha, a Paraíba tem exportado até pelo estado de Santa Catarina. Daqui para Santa Catarina são 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros de produtos da Paraíba que são exportados. Eu fiquei preocupado e fiquei chocado em Campina Grande. Fomos com a nossa família, que por sinal a minha esposa se encontra ali, doutora Roseli, passar um final de semana em Campina Grande, no Hotel Village, em Campina Grande. E depois do café da manhã tem uma sala de convivência ali perto, nós ficamos lá. E eu contei, deputados, eu contei 14 caminhões, eu contei até 14 caminhões, cada caminhão com 2 containers em cima, saindo de Campina Grande em direção a Pernambuco. Quer dizer, a riqueza da Paraíba sendo explorada por outro estado vizinho e a gente aqui sem ganhar nada com isso, entendeu? E tendo, como se diz, condições que a natureza nos doou, porque a condição de Mataraca foi a natureza que nos doou. Ela tem um parque eólico que tem energia capaz de funcionar o porto só com energia limpa de energia eólica, dos ventos. E que, como repito, os países que têm capital para investir aqui no Brasil
eles dão total preferência àquelas atividades que não vão poluir a atmosfera. Isso, Mataraca tem de sobra, que são os ventos elíseos que sopram continuamente para aquele município. Terminou o tempo, eu agradeço a atenção de vocês todos, e principalmente daqui da mesa, e me ponho à disposição para responder qualquer questionamento que seja relacionado com esse trabalho aqui. Agradecer, né, a excelente explanação técnica do Dr. Newton, dizer que nós agradecemos bastante suas explicações e a gente vai abrir espaço para os debates aqui e o senhor estará presente aí para esclarecer e dirimir as dúvidas que forem pertinentes. Queria agora passar a palavra para o prefeito Egberto Madruga. Sei que são 5 minutos, prefeito, que o senhor terá, Vossa Excelência terá para fazer suas considerações. Pode ser. Pode ser. Isso. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Deus pelo dia de ontem, de hoje e de sempre. Parabenizar o deputado Eduardo pela essa grande iniciativa e também ao deputado George Moraes. Em nome deles, eu cumprimento a mesa, as autoridades. Em nome do presidente da Câmara de Mataraca, João Bessa, eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores, liderança do Vale do Momonguape. É um prazer imenso estar aqui no dia de hoje, nessa tarde. Dizer que o Newton já mostrou um pouco da parte técnica, né, de diversas reuniões, Newton, que nós tivemos aqui em nível federal, estadual e municipal. Mas esse projeto, ele é um projeto, não é novo, esse projeto foi realizado em 2010, na gestão do governador José Maranhão. Esse projeto custou aos cofres públicos 10 milhões de reais, esse estudo, né? E, na época, eu tive pessoalmente com o governador José Maranhão, há 6 meses antes do falecimento dele, ele estava como senador, e ele, né, esclareceu, naquele momento, que o projeto, na gestão dele, já tinha conseguido recursos com 2 grupos, um grupo americano e um grupo chinês de empresário, todo o dinheiro, na época, 3 bilhões e meio, e aí teve de concorrer a uma eleição, e onde ele foi derrotado pelo governador Ricardo Coutinho, onde o qual foi engavetado esse projeto. Esse projeto se engavetou, não foi de interesse do governo vitorioso, e aí esse projeto ficou engavetado. Por fim, em 2017, eu assumo a prefeitura de Mataraca, e aí, no meado de agosto de 2017, encontro com o Newton e o saudoso jornalista, amigo nosso, Fontinelli, Newton. E Newton queria me conhecer porque tem esse projeto que estava, né, porque estava engavetado, porque não trazia esse projeto às discussões. E aí foi quando nós fizemos uma reunião na cidade de Mataraca, convidamos toda a liderança do Vale. Essa reunião foi de grande importância. O objetivo era de fazer uma carta ao governador João Azevedo, para que ele atualizasse o projeto. E aí tivemos isso prolongou muito, porque a gente sentiu uma falta de, uma dificuldade para que as coisas evoluíssem mais rápido. Mas era um momento, tudo tem seu tempo, né? Nisso, como o Nito falou, é um projeto feito dentro de uma licitação, dentro de uma licitação nacional, porque envolveu empresas de todos os estados, aí, a maioria de São Paulo, como vimos, e também a vencedora foi a DTA. A DTA, Dr. João Acácio, que é o engenheiro, diretor, presidente, ele trabalha com esses grandes projetos nacionalmente e internacionalmente, né? Uma empresa que tem realmente um perfil imenso sobre essa situação. E aí nós tivemos, nesse período, reunião com o Porto, até aqui na época com o Porto Cabedelo, com a presidente Gilmara, nós tivemos com a ANTAC, que é o órgão do governo federal que fiscaliza reuniões na pessoa de Giovanni, a FAMUP sempre mobilizou, a Associação dos Prefeitos mobilizou dessas reuniões, né, participou, o Sistema Correio, através do Dr. João, o Dr. Roberto,
participou de diversas reuniões nesse movimento. A Sudene, em Recife, onde o qual a Sudene, na época, nessa reunião que nós tivemos lá, deputado, há um orçamento na Sudene em 2019 de 35 bi para investir no Nordeste. E aí, quando nós levava essa discussão para o presidente da Sudene, ele falou: prefeito, o que nós queremos é projetos. E o nosso projeto estava desatualizado. Por essa razão, a Sudene já disponibilizava 50% do dinheiro para investimento nesse projeto. E o que ele queria era um projeto atualizado. E desses 70, caro amigo deputado, desses 35 bilhões que a Sudene tinha de orçamento, a metade a Estado da Bahia levava com um projeto organizado. O Estado da Bahia levava metade do dinheiro. Um Estado só levava metade desse dinheiro para lá, para investimento. Eu fiz aqui uma explanação, um resumo, que caberia mais tempo, mas eu vou deixar esse em mão, até porque não vai ter, o tempo é muito pouco, e a gente entende dentro da norma aqui da Assembleia. Mas o objetivo maior, o objetivo dessa reunião, eu estava conversando com o deputado, e aí eu serei rápido, nós tivemos uma reunião com o consulado, com a indústria, com o consulado japonês, onde ele disponibilizava fazer encontros com diversos empresários japoneses, mas queria esse projeto atualizado, deputado. Nós tivemos tantas outras ações, para os senhores saberem, o estado da Paraíba, 69% de toda a sua matéria-prima, ela é exportada e importada pelos portos de Pecém e Suape. Então, quase 70% de tudo que nós exportamos, nós não temos porto para importar. O estado do Rio Grande do Norte já é um número maior, com quase 80%, 79% de toda a sua produção do estado do Rio Grande do Norte é exportada pelos outros estados, Pernambuco e Ceará, porque o porto não existe porto no estado do Rio Grande do Norte. Então, veja, dentro dessa situação, hoje, atualmente, o que é que já acontece? O presidente Lula ativou o Ministério de Porto e Aeroporto, estive lá na posse do ministro Márcio França, a convite do deputado Gervaso Maia, e vimos que foi dado um passo importante, um passo de grande importância. Que é um dos pontos, Nilton, que você falou muito bem, mas só reforçando. Hoje, o porto, em Mataraca, especialmente, nós temos a 30 quilômetros, 27 quilômetros precisamente, a cidade de Conguaritama, onde tem uma rede ferroviária que está desativada. Isso é muito fácil ser ativada. E ativando essa rede, nós interligaria o Brasil todo, né? A exemplo que Nito falou, eu estive no Porto de Pecém, no Ceará, passei 2 dias lá no Porto de Pecém. Para os senhores terem ideia, eles traem minério a 1.600 quilômetros através de ferrovia e dali constrói o aço e já vende o aço pronto, porque vende 10 vezes mais o valor do que a matéria-prima. Então, nós temos profundidade, energia, área desmatada, porque já tudo plantado de cana, nós temos gás passando ali na BR-101, nós temos tudo que uma estrutura pode se precisar. Esse porto ele é um porto regional. Os novos modelos de portos eles são regionais. Antigamente se fazia porto centralizado. Quem assistiu o Fantástico ontem viu o caso de 2 brasileiras que estão detidas, presas na Alemanha, por questões de ter as malas dela foram trocadas, os lacres, né? Os bandidos interferem nesse negócio de droga, e elas estão presas lá e já está comprovado que elas são inocentes. Mas o que eu quero dizer com vocês, o que é que tem a ver com o que eu vou dizer aqui agora? Porque esses portos, eles eram feitos centralizados, tudo era feito em um local só. Hoje, para combater a prostituição, combater a questão do grande e forte comércio de droga que isso envolve dentro de um porto, porque a infraestrutura é muito grande, eles estão fazendo novos portos descentralizados. O Vale do Momonguape, especialmente se nós fizermos o porto lá em Mataraca, cidade vizinha, todas as cidades vão ganhar indústrias diretamente. Momonguape, Rio Tinto, Marcação, Bahia Traição, Itapororoca, todas as cidades ao redor vão ganhar indústrias, porque isso é um novo modelo, isso dá segurança, isso dá desenvolvimento à região, isso dá uma qualidade no mundo hoje só se controla os portos agora descentralizados, esses portos regionais, né? Não se faz mais tudo num local só, porque isso a demanda fica mais caro e tal. E além, como o Nito falou, o porto offshore é um porto que ele é feito dentro do mar, a 6 quilômetros, o do Pecém do Ceará, ele é feito exatamente a 3,5 km, uma ponte. Hoje já tem 2 pontes, né? Então, só para
para ver qual o potencial desse porto, que antigamente se fazia porto se o Estado tivesse matéria-prima para importar ou exportar. Hoje em dia, não. O nosso porto oferece ao país, ao Brasil, esse percurso muito próximo da África e da Europa. Só se tratando de um porto offshore, ele seria fazer o translado ou o transbordo, como se fala, dos grandes navios que vêm com as mercadorias da África, da Europa, para nós aqui, ele voltava dali do porto de Mataraca. Isso diminuía os custos e diminuía a poluição, porque os grandes navios, presidente, poluem muito a questão do meio ambiente. Com isso, diminuiria os preços para o Brasil competir com o mercado internacional e trazer mercadoria com custos mais baratos para a população. Então, eu fico muito agradecido, sei que o tempo é pouco, por essa razão eu estou aqui limitando, mas dizer e solicitar do amigo e deputado, o objetivo que a gente estava até falando agora há pouco, exatamente levar agora, oficializar, através da sua pessoa, do apoio do deputado, ao governo do Estado, para atualizar esse projeto. A Paraíba não pode mais esperar que os nossos irmãos e os nossos filhos vá para São Paulo e para Rio, atrás de emprego. E a gente tem esse potencial. O Nordeste mostrou para o mundo que a energia limpa agora está contribuindo com o país com energia limpa, deputado Eduardo. O Nordeste mostrou que foi um diferencial nas eleições passadas, agora para presidente, mostrou o potencial que essa região tem. Por que nós não construímos projeto de nível dessa qualidade? Porque as nossas lideranças ainda estão pensando duas vezes. Projeto que vem zerar o desemprego na Paraíba, que vem ajudar o país, que vem ajudar o Nordeste. Então, por essa razão e tantas, nós temos que vir. Muito obrigado. Agradecer aqui as palavras do prefeito Egberto, e aí falou com o coração e falou com a razão, né? Explanou e realmente tem toda a razão, e a gente precisa, no final, realmente de encaminhar aqui para que não fique apenas uma audiência pública. Nós encaminhemos aqui e saiamos daqui com uma proposta de solução para andamento, né, nesse projeto. Na oportunidade agora, passar para o senhor Radomésio Leite, né, como secretário executivo do Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado, para fazer sua explanação. Certo, aqui uma justificativa da doutora Paula aqui, justificando a ausência da sua audiência pública. Boa tarde, todos os senhores e senhoras, eu cumprimento a todos. Já apresentado aqui, meu nome é Radomésio Leite, eu estou como secretário executivo do Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria de Meio Ambiente. Temos a nossa secretária Rafaela Camarense, estou aqui hoje também representando-a. E eu quero agradecer aqui à Assembleia pela oportunidade de discutir esse tema muito relevante. E faço aqui meus cumprimentos ao deputado Eduardo Brito, preside a sessão, né, Eduardo? Esse tema é muito importante. Eu posso falar dos dois temas, já estive dos dois lados. Até fevereiro desse ano eu estava como vice-presidente do Porto Cabedelo e agora estou como secretário executivo do Desenvolvimento Sustentável. Então, saúdo também aqui o deputado George, saúdo todos os entusiastas aqui da mesa que compartilham desse projeto, prefeito, anfitrião desse grande investimento, meu querido amigo Egberto, os prefeitos aqui também presentes, ex-prefeito Fabiano, ex-prefeito Zaurininha, tanta gente aqui, sintam-se todos cumprimentados, o tempo é curto, eu vou otimizar aqui minhas falas. Pessoal, qualquer país que vise, que busque desenvolvimento, ele não pode dar as costas à infraestrutura portuária. Eu vou pegar aqui como exemplo 3 estados do Nordeste que têm grandes estruturas portuárias. Nós temos aqui vizinho Pernambuco, né, que tem o Porto de Suape, que é um dos grandes portos do país. Nós temos o Ceará, com o Porto de Pecém, e temos também a Bahia. A Bahia tem 2 portos, tem o Porto de Aratu e o Porto de Ilhéus. São 2 grandes estruturas portuárias. Pernambuco também tem 2. Tem o antigo Porto do Recife, né, que fica ali exatamente no Marco Zero, uma estrutura muito antiga como a nossa aqui de Cabedelo. E o Ceará também tem o Porto de Mucuripe. É um porto também antigo, nos mesmos padrões aqui do Porto do Recife, do Porto Cabedelo.
A maioria dos portos do país, eles são portos que foram pensados na época do Império, ainda lá com Dom Pedro. Então, eles têm aí 75, 80, 100, 120 anos. Então, são estruturas que, à época que foi pensado, não se imaginava que as cidades, né, os conglomerados urbanos, eles fossem avançar para cima daquela estrutura. E, nisso, a capacidade de expansão das chamadas áreas retroportuárias, elas ficaram bastante limitadas à expansão do porto, ou seja, ao aumento da capacidade. Por isso que tem estado hoje que tem 2 portos, né? É o caso também aqui da Paraíba, né? O Porto de Cabedelo, ele sofreu essa mesma conurbação urbana, ou seja, a cidade de Cabedelo, ela foi crescendo em volta do porto. Porque as pessoas, quando vislumbram a oportunidade de trabalho, todo mundo quer morar perto do emprego, né? Todo mundo quer morar perto do trabalho. Da mesma forma, as habitações, né, medievais, onde as pessoas queriam morar sempre perto do rio, sempre perto da água, para facilitar a vida, né? Então, minha gente, antes de 2003, antes do presidente Lula assumir o país, o Brasil estava há mais de 40, 50 anos sem investimentos na área portuária. Essas estruturas ficaram obsoletas. O país puxava uma carroça, pode-se dizer. Então, Lula, quando pegou o país em 2003, ele investiu em todos os portos do país. Até porto ele construiu. Então, o país deu uma guinada econômica. Por isso que o país passou a exportar mais, passou a gerar mais emprego, porque não se pensa um país se você não tiver meio de escoar a produção. Você vai produzir e vai escoar por onde? Vai enviar por onde? Tem que ter porto, né? Então, por isso que Pernambuco era o bicho-papão naquele momento, cresceu, virou o bicho-papão naquele momento. Suape também. O ano passado, vou dar aqui a vocês um dado, há mais de 50 anos que Salvador vinha sendo o maior PIB do Nordeste. E o ano passado, Fortaleza passou a ser o maior PIB do Nordeste. Sabe por quê? Porque o Porto de Pecém passou a ser o porto que mais movimentou cargas na região Nordeste, né? Então, isso é um dado muito interessante. Então, se faz muito necessário se pensar um porto, né, de maior estrutura para o futuro da Paraíba, para alçar o desenvolvimento da Paraíba. E eu trago aqui as informações. O governador João Azevedo é entusiasta desse projeto. O governador é um engenheiro civil, é entusiasta do desenvolvimento da Paraíba. Tanto é, minha gente, que nos últimos 4 anos, o ex-presidente da República, que saiu, ele deu as costas totalmente, Egberto, a todos os portos do país, exceto Santos, que tem uma parte privada, ele tem interesse lá, e ele direcionou, inclusive, recursos previstos aqui no OGU, previstos pela bancada da Paraíba, 100 milhões de reais para fazer a dragagem, que está acontecendo no momento, e essa dragagem está sendo realizada com recurso, sabe de onde? Tesouro do Estado, bancado pelo Tesouro do Estado. Porque por 3 oportunidades, o ex-presidente que saiu, não está mais, espero que não volte, ele retirou o recurso que estava previsto no orçamento geral da União e destinou para Santos. Então, o ano passado, o governador João Azevedo, só para concluir, presidente, e destinou esse recurso Mais 30 segundos aí, por favor. Já? 100 milhões de reais está sendo executado. E ainda está sendo feito, a iluminação já foi concluída, a iluminação do Porto Cabedelo, para que cargas noturnas se operem lá. Para o novo Porto Modelo, Egberto, eu sugiro 2 ações aqui que são muito importantes para promover o meio ambiente e a sustentabilidade. Gerar energia, que o doutor Newton falou aqui, energia limpa, energia com potencial, né, não poluente, e também promover a chamada integração porto-cidade, para que os postos, né, do futuro não possam ser hoje os problemas que existem na área urbana, como eu falei aqui, a questão do Recife, que ali é um problema, aqueles carregamentos que saem do porto, lá no Marco Zero, do Porto de Recife, saem ali espalhando materiais, poluindo a cidade, gerando transtorno na mobilidade urbana. Então, são 2 pontos importantes a observar no que tange a questão do meio ambiente. Eu agradeço a oportunidade, deputado, e me coloco aqui à disposição do debate também. Muito obrigado. Agradecer aí as palavras do secretário Radomésio, representando o governo. Cumprimentar meu amigo Jobson, está aqui da cidade de Mari. Jobson é um grande articulador da Paraíba inteira, que luta pelo crescimento da Paraíba, Jobson. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E agora, a senhora Milena Dutra, representando a UFPB Litoral Norte, para fazer sua explanação.
Gostaria de cumprimentar ao deputado Brito, em nome do professor José Ilme, do campus CCAE, né, que é do Litoral Norte da UFPB. Eu sou a professora Milena, além de integrar, né, o corpo docente do campus CCAE Litoral Norte, integro também a Comissão Permanente de Sustentabilidade. E eu gostaria aqui, deputado, de enfatizar a importância da vocação natural do campus da UFPB, nesse contexto do Vale, para o desenvolvimento de algumas questões pontuadas aqui, como fragilidades, né, no projeto. Há exemplo de dados que estão desatualizados e são referentes aos aspectos sociais e ambientais. Nesse sentido, deputado, eu gostaria aqui de dizer para todos os deputados e deputadas e também para o povo paraibano que o campus Litoral Norte ele dispõe de 7 departamentos acadêmicos com mais de 170 professores, doutores, mestres e especialistas, e que, além dos cursos em nível de graduação, nós disponibilizamos também de 3 pós-graduações. Dessas 3 pós-graduações, e considerando a complexidade do tema de um complexo portuário, eu gostaria de destacar o nosso programa de pós-graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental. Nesse sentido ainda, eu gostaria de dizer que foram falados aqui alguns aspectos-chave de desenvolvimento, né, no sentido de atração de um grande magneto, que é um complexo portuário. E também foram pontuados os aspectos positivos relacionados ao desenvolvimento econômico. E cabe, deputados, enquanto representante da instituição de ensino, pesquisa e extensão, ressaltar aqui a necessidade também de contemplação de outros âmbitos no sentido do desenvolvimento sustentável, não só no âmbito econômico, mas também no social e ambiental, sabendo que o desenvolvimento sustentável ele só é alcançado quando essas esferas também são plenamente contempladas, para que não aconteça, né, assim como a exemplo do complexo portuário de Suape, e aí eu faço uma parte para dizer que eu sou filha do Cabo de Santo Agostinho, então eu sei de perto todas as problemáticas socioambientais vivenciadas no contexto de um complexo portuário em que algumas demandas sociais e ambientais não foram plenamente atendidas, né? Então, para que isso não ocorra com o povo de Mataraca, com o povo do Vale, eu acho que é importante salientar, na perspectiva desse projeto, os desenvolvimentos de competência da população, de capacitação dessa população, e que isso pode ser alcançado por meio de parceria técnica com a instituição, com a universidade. Então, nós temos a demanda de uma alta capacidade e competência especializada. A princípio, sabe-se que não tem hoje mão de obra com essa qualificação, e isso pode ser atendido por meio da existência de novos cursos, além do aproveitamento dos cursos e competências já ofertados pelo campus do Litoral Norte, além dos outros campi da universidade. Além disso, cabe também ressaltar a necessidade da transparência de dados do projeto. Ao longo do tempo, nós temos desenvolvido pesquisas que contam aí desde o surgimento do campus no Litoral Norte, pesquisas que são no âmbito do ambiental, do social. Temos várias pesquisas que montam aí aspectos, né, em nível de graduação e pós-graduação com alta qualidade técnica, que estão disponíveis gratuitamente, e que são parte de um investimento nesse ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Esses dados, eles podem ser melhorados, e algumas dessas análises aperfeiçoadas a partir de dados em transparência, dados atualizados, e que, se disponibilizados para a comunidade técnica científica, poderão trazer outros dados e análises que podem fundamentar, subsidiar a decisão de vocês, né, enquanto Câmara Legislativa, né, para orientar e nortear algumas ações tomadas nesse contexto de um complexo portuário.
quero me disponibilizar para o debate e dizer que tem muitas outras coisas que a universidade pode ofertar e que não há tempo, né, nesses 5 minutos para que a gente disponibilize, né, mas desde já nos colocamos à disposição. Obrigada. Agradecer aqui a professora Milena Dutra, representando a instituição de ensino de pesquisa, e agradecê-la e dizer que, desde já, vou convidá-la para fazer parte da comissão, professora, para a gente marcar uma audiência breve com o senhor governador. Chamar aqui agora o Antônio Carlos, vereador Antônio Carlos, presidente da Câmara da cidade de Bahia da Traição. 5 minutos. Aqui é só 5 minutos, viu, presidente? Em nome do ex-secretário do meu município de saúde, onde deixou um grande legado, doutor Eduardo, na época, hoje deputado, eu saudo a mesa diretora, em nome dos meus colegas de cadeira, João e Ronaldo, saudo a todos os religiosos aqui presentes, em nome da vereadora Bia da cidade de Mataraca, minha amiga e quase nora, eu saudo a todas as religiosas aqui deste local. Pessoal, eu estou presidindo a Câmara de Vereadores, mas tenho como profissão principal, sou pescador. Então, eu queria dizer a todos, principalmente ao prefeito Egberto, você disse tudo do nosso potencial. Sei que o tempo é pouco para a pessoa falar o que quer. Então, nosso Nordeste precisa muito, não é só Mataraca, não é só o Vale do Mamanguape, não é só a Paraíba, mas todo o nosso Nordeste tem um potencial e nós devemos, nós vereadores, também, do jeito que apoiamos, também explorar esse pessoal que pode levar esse projeto, pode dormir com esse projeto e encaminhar ao nosso governador e aos nossos 12 deputados federais. Então, eu agradeço muito, deputado, de você invocar, e falando bem paraibês mesmo, despertar esse pessoal para que nós possamos ter um resultado positivo. Imagine, deputado, você falou da deficiência quando você foi prefeito na cidade de Mamanguape, e você falou da deficiência de emprego. Imagine eu, Baía da Traição, 12 aldeias, a carência é muito grande. Imagine esse projeto saindo do papel, são mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos. Nós temos as necessidades, vamos correr atrás, vamos invocar esse povo. Essa história de que já foi falado, que tocou aqui no assunto, de tubarões, sou pescador, o tubarão sempre morou lá perto muito antes do porto ser desenvolvido, Porto de Suape, capturei vários porque eles são moradores de lá, existe um motivo para esses tubarões morar lá. Eu queria muito falar com mais tempo, isso aí não traz dano nenhum para esse possível porto sair do papel. Vamos, vereadores, invocar nosso prefeito, invocar os nossos deputados, para que nós tenhamos esse sonho de o nosso futuro viva com mais dignidade. Muito obrigado a todos. O presidente aí é pontual, viu, presidente? Quero agora convidar a presidente da Câmara de Itapororoca, a vereadora Neuza Madruga. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero cumprimentar de uma forma especial o presidente, deputado estadual Eduardo Brito, e desde já parabenizá-lo por essa grande audiência. Cumprimentar o nosso deputado que foi votado na nossa cidade de Itapororoca e todo o Vale da toda Paraíba, George Moraes. Cumprimento o prefeito, atuante prefeito da cidade de Mataraca, meu primo Egberto Madruga. Cumprimentar também, que também é primo meu, vice-prefeito da cidade de Jacaraú, Márcio. E doutor Nilton, em seu nome, cumprimento todos da mesa. Saudar de uma forma especial, em nome de Isaurininha, ex-prefeita da cidade de Quiter de Mamanguape, minhas colegas vereadoras aqui presentes, Socorro, Cleonice, todas as mulheres, a todos vocês aqui presentes, jornalistas, todos aqui presentes, mas de uma forma especial quero cumprimentar do Vale de Mamanguape, Denis Lidovo, Napoleão Soares, que também é conterrâneo de Itapororoca. Primeiro, Eduardo,
parabenizar, né, Vossa Excelência, uma grande audiência, porque, como disse aqui Egberto, esse projeto ele não pode ficar engavetado. É um projeto que tem que se unir as forças de toda a Paraíba, se unir o Vale do Mamanguape, especialmente o Vale do Mamanguape, para lutar, para realmente que seja lá criado esse porto de águas profundas em Mataraca. Como disse doutor Newton, os nossos estados vizinhos, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, não têm condições. Como disse o presidente, que usou da palavra, o presidente da Bahia, que muito tubarão no Suape, e ele disse que também o doutor Nilton falou com relação à ponte lá da Redinha em Natal. Então, é hora mesmo de lutarmos juntos para trazer, Fabiano, esse porto para Mataraca, porque vai gerar emprego para a nossa população, não só da Paraíba, mas especialmente o Vale do Mamanguape, que anda sofrido com tanto desemprego. Parabéns, Eduardo, a Câmara Municipal de Itapororoca, junto com a prefeita Elissandra. Dizer a Vossas Excelências que Itapororoca são 11 vereadores, 5 são mulheres. E a gente fica muito feliz, né, Cleonice, com isso, porque temos a maioria de mulheres na Câmara Municipal, eu acho que é da Paraíba. Agradecer e dizer que contem com Itapororoca, com a prefeita Elissandra, do qual manda um forte abraço para os deputados aqui. E estamos aí para dar as mãos e lutar em favor desse porto, que tenho certeza que vai sair, se Deus quiser. Obrigada a todos, que Deus abençoe. Agradecer à presidente Neuza Madruga e já na oportunidade convidar Fabiano Pedro, ex-prefeito de Lagoa de Dentro, e representa aqui a Associação dos Municípios do Litoral Norte. Boa tarde a todos. Senhor presidente, deputado doutor Eduardo Brito, deputado George, doutor Newton, nosso amigo Egberto Madruga, né, saudar a todos aqui que fazem a mesa. Agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Para quem não me conhece, fui vereador de Lagoa de Dentro por 2 mandatos, fui prefeito por 2 mandatos e estou presidente da ALEM Norte, a associação que representa os municípios do Litoral Norte Paraibano, são 18 municípios. Não poderia deixar de estar presente aqui participando dessa audiência. Aproveitar e parabenizar o presidente, deputado Eduardo, dizer da felicidade de poder, mais uma vez, estar participando de um debate com relação a essa questão da construção do Porto de Água Profunda no município de Mataraca. Sempre que o nosso amigo Egberto me convocou, eu esteve presente, várias reuniões já lá em Mataraca e aqui em João Pessoa. Então, como já foi dito aqui, é viável a construção desse porto, né? Já foi feito um estudo, então não tem mais o que estar protelando. Eu acredito, vereadores aqui presentes, vereadoras, que já não foi executada essa obra por questão política. Às vezes esquece de fazer de fato, de valorizar de fato, e quando vem a política partidária acaba atrapalhando, né? Quando se pensa só em voto. Então, muitas vezes, alguns representantes não veem, né, o benefício do desenvolvimento que vai trazer a construção de um porto desse. Então, quantos e quantos deputados federais, estaduais, senadores, governadores foram votados pela nossa região, pela Paraíba? E por que não os prefeitos, que fazem principalmente o Vale do Mamanguape, cobrar dos deputados federais, dos senadores, né, do governador, né, fazer uma comissão com os deputados federais, deputados estaduais, alguns outros representantes, e o governador também, e até o presidente Lula, como já foi dito aqui, que tem um olhar para essa área, e priorizar. Eu acho que está faltando, Egberto, é priorizar. E acontece que não prioriza. Às vezes se deixa enganar pela emenda que um deputado coloca lá em Brasília de 100 mil reais, de 200 mil reais, e não prioriza um projeto tão grande como este. Então, o que está faltando, eu acho que é prioridade, é priorizar, né? E eu fico feliz em esta casa estar debatendo esse tema, que esse tema possa ser fortificado, fortalecido
por mais deputados e que vocês realmente possam, né, levar esse debate a mais deputados, a mais lideranças e priorizar. Eu estou aqui à disposição, a hora que precisar, a associação vai estar à disposição, né, para ajudar no que for preciso. Eu acho que o que está faltando realmente é prioridade, né? A gente não adianta vir com muito discurso bonito, na verdade, não priorizar uma coisa que é tão importante, né? Os municípios vão ganhar muito com isso, né? Já foi falado aqui de milhares de empregos, mais de 20 mil empregos, né? Então, vai trazer, fomentar a economia de toda a nossa região, toda a Paraíba. Então, não tem mais o que pensar. É priorizar, é correr atrás, é trabalhar, fazer com que isso aconteça para ontem, porque a gente já perdeu muito tempo, né? Um projeto que vem de 2010, né, como foi dito aqui. Então, a hora é agora, né? Aproveitar que o governador João Azevedo tem um acesso bom ao presidente da República, ao presidente Lula. Então, o momento oportuno é esse, de tirar do papel e fazer com que esse projeto realmente venha se tornar realidade. No mais aqui, né, agradecer a todos vocês o espaço, dizer que avante Vale, avante Paraíba, avante Brasil. Muito obrigado. Agradecer aqui ao ex-prefeito Fabiano, esse jovem trabalhador que tem lutado tanto pelo Vale do Mamanguape e pela cidade de Lagoa de Dentro, é tanto que deixou o ofício da prefeitura, mas continua como presidente, né, Fabiano, da Associação Litoral Norte, lutando pelos interesses do nosso Vale do Mamanguape. Na oportunidade aqui, convidar Erivelto Ferreira para fazer sua fala da cidade de Capim, pré-candidato a prefeito da cidade de Capim. Ex-vice-prefeito também. Boa tarde a todos. Com a graça de Deus, estamos reunidos aqui nessa audiência pública, né, para debater um tema importante, que é o Porto de Águas Profundas. Meu nome é Erivelto Ferreira, como falou, estou aqui representando o município de Capim. É uma satisfação aqui estar presente nessa audiência pública. Saudar inicialmente também o nosso presidente aí da sessão, o deputado Eduardo Brito, em nome do prefeito de Mataraca, Egberto Madruga, saudar todas as autoridades aqui presentes. Em nome de Isaurininha Meirelles, saudar todas as mulheres. O Porto de Águas Profundas, Egberto, não é apenas um sonho seu, deve ser um sonho de todo o Vale do Mamanguape, deve ser um sonho de toda a Paraíba e deve ser um sonho também do Nordeste. O doutor Nilton aí fez uma brilhante explanação sobre a importância econômica que vai gerar, né, de emprego, de renda, né, valorização de imóvel, vai gerar recursos financeiros para toda a cidade do Vale do Mamanguape. Então, eu tenho certeza absoluta que com a junção dessas forças, junção do governo do Estado, junção dos deputados estaduais, junção do governo federal, eu tenho certeza absoluta que seu sonho, Egberto, vai sair do papel, porque esse sonho é um sonho que é sonhado hoje em conjunto. E vamos dizer mais uma coisa, devemos sim seguir forte, apoiar Egberto Madruga, apoiar os deputados, porque eu acredito que nas próximas audiências públicas vai estar o dobro ou triplo das pessoas que estão aqui, porque é de suma importância. A gente não deve abandonar um sonho desse, a gente deve seguir atrás, a gente deve correr, lutar e batalhar, porque nada é difícil. Então, eu peço a vocês que levem a cada município a voz da esperança, levem cada redes sociais a defesa desse projeto, porque esse projeto já imaginou quantos filhos, quando se forma em engenharia, doutor, vai ter oportunidade de trabalhar, quantos advogados vão ter a oportunidade de trabalhar, contadores, né? O mercado, o comércio local, quanto não será aquecido, né, com a vinda desse porto, né? A gente tem que abraçar essa causa. A gente não pode simplesmente ficar calado, ficar omisso numa matéria tão importante como essa. Isso aqui é um dever de cada um de nós, de cada um que está aqui presente, dar a sua palavra, a sua contribuição, a sua força. Porque eu sei que a nossa Paraíba tem força, tem qualidade, tem competência para ter um porto desse. E o canto mais localizado é o município de Mataraca. Então, não tem ciumeira de município, não tem ciumeira de estados, tem que abraçar o Nordeste, abraçar também essa causa, prefeito Egberto, e junto fazer a instalação, porque não é difícil, né? A gente vê aí a China, vê outros países aí, os Estados Unidos, vê
a América do Sul, ver a África também, né, o doutor Nilton falou, da localização. Esses pessoal aí tem investimento, tem importância também para querer esse porto, porque um porto desse de água profunda vai trazer grandes movimentação de barcos, container de transnacional que passa aí durante toda a costa do Brasil, durante toda a costa. Então, esses navios vão atracar em Mataraca. Quando atracar em Mataraca, vai gerar o quê? Vai gerar o pessoal que tem para pegar um frete, vai estar disponível lá. A área, que nem disse, a área portuária, vai ser valorização dos imóveis que tem em Mataraca. Depois de passar de Mataraca, vai começar a valorizar os imóveis de Mamanguape. Depois vai gerar a valorização dos imóveis em todas as cidades do Vale. Até a rede hoteleira vai ser valorizada com esse implemento, né, com a geração desse porto. Então, presidente, fico muito feliz aqui pela oportunidade. Peço que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado. Agradecer aqui as palavras de Erivelto, né, representando a cidade de Capim, no Vale do Mamanguape. E agora eu queria facultar a palavra, se alguém tiver interesse aqui, o pessoal do cerimonial está aqui para as inscrições. A gente abrirá 2 minutos para quem quiser fazer uma pequena explanação, quem quiser deixar suas sugestões, deixar sua participação, que será bastante importante. Exatamente esse é o papel da audiência pública, né? Dar voz, na verdade, ao cidadão, à pessoa comum e que tem suas sugestões. Então, aí o pessoal está aí para fazer as inscrições, quem queira fazer uso da palavra. Vereador Fernando, vou fazer uma intimação a você, que você está querendo falar. Viu, vereador Fernando? Vou lhe convocar, vou lhe chamar, vou lhe intimar para você vir aqui e dar sua opinião. Presidente, doutor Eduardo Brito, deputado estadual Jorge Moraes, doutor Nilton, prefeito da minha cidade, Egberto Madruga, e todos aqui, através dele, saudar todos da mesa e todos os presentes. Dizer da alegria de estar aqui e falar da importância, quer dizer, continuar aqui falando da importância desse projeto, não apenas para Mataraca, mas para o estado da Paraíba. Eu que faço sempre a defesa da qualificação da mão de obra para o futuro da nossa juventude, defendo muito esse grande empreendimento para a nossa cidade, que foi bem localizada, mas numa defesa ampla, não de uma defesa micro, apenas visando o meu município, mas visando todo o estado da Paraíba. Todas as cidades serão beneficiadas, todo o Nordeste, melhor dizendo, será beneficiado, e cabe a nós, como políticos, hoje estou ali exercendo a função de vereador do meu município, mas devemos estar unidos com os deputados estaduais que votamos, deputados federais que estão ali em Brasília, senadores que estão lá do nosso estado, e aí lutar em prol de um bem macro, que é o Porto de Águas Profundas. Então, aqui, parabenizar a todos os presentes e lutar com unhas e dentes para o progresso do nosso estado, do nosso Nordeste, que é o Porto de Águas Profundas. Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Agradecer aí a fala de Fernando e agora convidar Sérgio Carvalho, o presidente da Câmara da cidade de Jacaraú. Boa tarde a todos e a todas. Saudar a mesa em nome do nosso deputado, doutor Eduardo, em nome do nosso vice-prefeito da cidade de Jacaraú, Márcio Aurélio. Saudar os amigos vereadores, em nome do meu colega vereador de Jacaraú, Jean Sérgio. Dizer que é uma luta importante de toda a Paraíba. Eu acho que, como já foi falado aqui, se unir a classe política para um bem, não só do Vale do Mamanguape, mas do estado da Paraíba. Estamos falando aqui de um porto que trará riquezas imensuráveis
o nosso estado, não só para a cidade de Mataraca, nosso amigo do prefeito Egberto, mas sim para todo o Vale do Mamanguape e para todo o nosso estado e Nordeste e também nosso país, como foi falado pelo professor aqui, que citou que é importante para o nosso país. Então, a gente tem que, como político que somos, eu vou falar com o meu prefeito Elias, para que possa falar com o nosso deputado federal, para que possa falar com o nosso senador, e votamos, e assim sucessivamente, acredito que todos vão fazer, para que nós juntos podemos avançar nesse projeto tão importante, e agora, com certeza, com um presidente responsável que temos, nosso presidente Lula, tenho certeza que sairá do projeto, e sim, sairá do papel, para que possa ser construído esse grande porto aqui no estado da Paraíba, que é merecedor, e que Deus abençoe cada um de nós que possamos chegar a esse objetivo. Um forte abraço a todos. Agradecer, presidente, conheço seu potencial, sua capacidade. E alguém mais quer falar? Alguém mais? Pronto. Concedida a palavra. Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu represento nossa Câmara de Bahia Traição. E lhe falar, deputado, que a gente estamos apoiando esse projeto com toda a força. Eu sou natural de Barra de Camaratuba, aonde vai ser o porto? Vai ser lá, né? Acredito que sim. E eu fico muito feliz pelo meu povo lá. E hoje Barra é um lugar diferente de antigamente pelo desenvolvimento, que isso é que estamos representando hoje aqui, é o desenvolvimento, né? E sou muito grato. Bahia da Traição apoia com toda a força esse projeto que vai abranger todo o vale. Muito obrigado. Agradecer o vereador aí pelas suas palavras. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, a gente vai aqui formar uma comissão, né, para encaminhar a pauta de nossa audiência pública, que tem como objetivo a gente poder dar celeridade. Sabemos que é um projeto que leva bastante tempo, como bem falou o doutor Nilton aí, ele dizendo que, pela ordem cronológica, na verdade, o atual governador João, ele vai concluir a fase inicial do projeto, né, do estudo, para que seja consequentemente executado por outros, não é nem por outros governadores que venham a assumir o governo do estado. Então, mas a gente precisa de ter esse pontapé inicial, a gente precisa de ter esse feedback, a gente precisa desse estímulo, porque foi assim com a transposição do Rio São Francisco. Muitos incrédulos, muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas acham que não vai a lugar nenhum, mas se nós não fizermos a nossa parte, se nós aqui, enquanto parlamento, eu, deputado George aqui, junto com vocês da sociedade civil, junto com a instituição de ensino, junto com agentes políticos do Vale do Mamanguape, se nós não acreditarmos, aí realmente, meu amigo Jobs, vai ficar apenas no papel, e nem no papel, porque está desatualizado. Então, a gente precisa, esse dia de hoje, essa tarde de hoje é uma tarde histórica, porque nós estamos participando dessa pavimentação, nós estamos participando desse processo de construção de que lá na frente os nossos filhos, os nossos netos, por que não dizer os nossos bisnetos, vão estar usufruindo desse projeto e será realidade, se Deus quiser, porque haverá de sair do papel e será colocado em prática para mudar a vida do povo paraibano, ex-primeiro da América, para mudar
ex-prefeito Isauri, na vida do nosso povo querido do Vale do Mamanguape. Então, a gente precisa realmente de acreditar, Gina, ter coragem de ir à luta, Fábio, Jackson, enfim, todos aqui, Raminha aqui, sindicalista, presidente da associação Camaratuba, vice-presidente do Sindicato Rural. Então, a gente precisa realmente de colocar coragem acima de tudo para que lutemos, né, por dias melhores. Então, aqui, eu queria sugerir aqui que nós formássemos uma comissão, porque com essa comissão formada, nós iremos oficializar, Adomésio, uma audiência com o governador, excelência o governador, né, para que a gente possa entregar esse pedido para que possamos atualizar o projeto de estudo, que é o primeiro passo para que atualizemos e, a partir daí, a gente comece a construir uma nova história do Porto de Águas Profundas para a cidade de Mataraca. A minha sugestão está aqui, uma sugestão apenas, e a gente está passivo aqui de modificações, que a gente tivesse a comissão, o prefeito Egberto Madruga, evidentemente, representando, enquanto prefeito da cidade anfitriã do Porto, né, colocar o presidente da Câmara da Bahia representando o povo potiguara, o povo indígena, né, da nossa região, colocar a UFPB, professora, a UFPB enquanto órgão técnico, né, para que possa estar presente nessa comissão conosco, eu e o deputado George Moraes representando o parlamento, Fabiano Pedro representando aqui a associação do município do Litoral Norte, o secretário executivo aqui, que já é governo, para fazer presente, e o doutor Nilton da FAMUP, para que possa estar presente tecnicamente, e a gente tem uma comissão aqui técnica, uma comissão que, na verdade, tenha a política partidária, representando também o parlamento, com 2 deputados. Então, assim, essa é a minha sugestão, e que daqui saia encaminhado. Eu queria que constasse nos anais aí da casa, para que a gente ficasse documentado, e a partir daí a gente pegue todo esse documento, junto com o ofício, para pautar uma audiência, e aí a gente poder, evidentemente, somar forças com senadores, senador Efraim, senadora Daniela, deputada Aguinaldo, deputado Gervásio, enfim, a gente somar forças para fortalecer, dar uma robustez a esse projeto, que é um sonho nosso do Vale do Mamanguape. Então, aqui eu queria dar essa sugestão, não sei se alguém tem mais alguma outra sugestão, para que a gente possa implementar essa comissão, mas eu acho que essa comissão ela está bem distribuída, né, com a sociedade civil, representando os povos indígenas também, enfim, estamos representando órgãos técnicos, e aqui eu dei essa sugestão. Se alguém tem alguém aqui da mesa tem alguma sugestão, concorda com essa comissão aqui, acham que está paritária? Então, assim, eu queria que constasse aí, para a gente poder deixar essa comissão registrada, e aí essa comissão será formada, a gente vai se organizar entre a gente, já no momento próximo, para que a gente possa já pedir essa audiência com o senhor governador. E o prefeito Egberto quer entregar aqui oficialmente, né, o projeto do Porto em nossas mãos, enquanto representando o parlamento aqui, para que a gente possa efetivamente colocar, né, esse projeto, literalmente, como diz, né, colocar nas mãos, não debaixo dos braços, colocar nas mãos, olhar para frente, erguer-se e a luta, né, para a gente poder deixar na história da Paraíba como que nós fomos idealizadores desse grande projeto que será de relevante importância para o nosso povo. Passar a palavra agora para o deputado George Moraes. Tem 5 minutos, deputado. Senhores, mais uma vez renovo minha saudação, mais uma vez parabenizo de forma mais do que merecida o deputado Eduardo Brito por essa iniciativa, por mais uma vez ter esse projeto como foco, como objetivo, como meta. Saúdo em nome de todos aqui da mesa, prefeito Egberto, cidade de Mataraca, e com muita alegria que venho somar, venho produzir todas as minhas energias à disposição dessa comissão, e dizer
doutor Newton, que um projeto dessa magnitude, dessa amplitude, dessa complexidade, que todos nós somos cientes de que é algo grandioso, nós precisamos de viabilidade técnica, econômica, ambiental, legal. Tudo isso nós já temos. Nós temos estudos, nós temos análises, nós temos aqui a parceria da universidade. Eu sou professor, eu acredito muito na ciência, acredito muito que vocês, técnicos, nos conduzirão para que a gente possa balizar os nossos posicionamentos. Eduardo, você é médico, eu também sou advogado, mas aqui no parlamento nós temos que nos valer, nos municiar de dados, de elementos, de informações. Nós temos isso agora em mãos para que, Radomésio, fique feliz com suas palavras de que o governador é um entusiasta do projeto, mas nós precisamos muito mais do que entusiasmo. Nós precisamos de ações concretas, reais, verdadeiras, de gestos, de atos administrativos que corroborem o discurso, para que as palavras elas se transformem justamente em passo a passo. Isso aqui é uma escada gigante. Então, se nós tivemos um passo lá em 2010, que infelizmente por 13 anos ficou apenas no embrião, a gente, claro, não deseja que em 2036 estejamos novamente repetindo, apenas se mudando os protagonistas, para que isso, mais uma vez, fique guardado e se arrastando no tempo. Então, Radomésio, transmita ao senhor governador justamente a minha intenção. Eu e Eduardo somos apenas 2 em 36 deputados e deputadas. Isoladamente, sozinhos, nós não poderemos fazer muita coisa, mas tenho certeza que nós iremos buscar mais 1, mais 5, mais 10 parlamentares que venham a se somar para que essa paixão que Egberto falou ali na tribuna, muito mais, e também com dados técnicos, mostra que ele é, além de um entusiasta, mais alguém que acredita, que estuda e que enxerga justamente essa possibilidade, para que a gente possa dar o passo, ter audiência com o senhor governador e estarmos vigilantes para que atos concretos eles se realizem. Tenho certeza, tive com muita alegria quase 4.000 votos no Vale do Mamanguape, especialmente, mais uma vez, faço aqui a referência à minha querida cidade de Itapororoca, as vereadoras Neuza, Socorro, Cleonice aqui presentes, minha amiga, minha prefeita Alessandra Brito, para que, unindo as nossas forças, e digo com quem conhece de perto, doutor Newton, eu que sou lá do sertão paraibano, e onde a energia eólica e onde a energia solar é hoje a salvação, quem diria que o sol que antes era que castigava, que era o vilão daquela terra onde há escassez de água, hoje é justamente um motor, um impulsionador de oportunidades para nosso povo. E lá, na região do Sabugi, Eduardo, estão previstos investimentos de bilhões de reais para esta década. Por que não sonhar também com esse investimento de tal monta também para esse porto, onde, somada justamente à estrutura do Porto de Cabedelo, uma estrutura já consolidada, nós possamos aumentar a competitividade do empresário local, do industrial local, atrair novos investimentos para que esse Estado continue o seu desenvolvimento. Então, Eduardo, parabéns, conte comigo, você tem um parceiro, o Vale do Mamanguape, né? Você tem legitimidade, você tem toda a credibilidade para conduzir, para comandar, para capitanear esse projeto, e conto com o deputado Jorge Moraes para que juntos nós possamos tirar isso do papel. E a Paraíba quer esse projeto, precisa desse projeto,
e muito mais. Merece pelo seu tamanho. A gente tem que pensar alto, a gente tem que pensar grande, porque o nosso povo, ele merece isso. Vamos em frente. Pois bem, então, ratificar aqui as palavras, né, do deputado George Moraes, dizer que nós precisamos realmente de pensar alto. Nós precisamos de ter a vontade política, como já falei aqui, de tirar do papel, de irmos à luta, de levar essa causa, de levar essa pauta, que é uma pauta de extrema importância e, às vezes, Egberto, muitas vezes pouco conhecida, muitas vezes até, Radomés, pelas autoridades, muitas vezes até autoridades regionais, né, que era para termos aqui hoje representatividades de uma forma massificada, né, de uma grande quantidade de representatividades, porque para o tamanho do projeto, não é, a quantidade sabemos que aqui nós estamos em qualidade, mas eu lamento não ter uma quantidade maior, né, de representatividades que possam lutar pelos interesses do Vale do Mamanguape. Eu sou apaixonado pelo nosso vale, o Vale do Mamanguape, na verdade, tem uma capacidade fantástica de crescimento, uma capacidade exorbitante. Você vê que a cidade de Matará, que eu dizia ainda há pouco aqui, ela é agraciada pela natureza. Deus abençoou a cidade de Mataraca. Tem a mineradora, né? Temos a energia eólica, temos o vento, temos a água. Então, a cidade praticamente completa de riquezas naturais que são presentes, dado pelo Criador, né? Por Deus. Então, veja o tamanho da capacidade. Nós temos uma área maravilhosa, uma área linda para investir no turismo do nosso Vale do Mamanguape. Nós temos riquezas naturais que poucas pessoas conhecem na Paraíba. Rios, praias. Então, nós temos uma culinária maravilhosa, nós temos uma área indígena que é admirável. Eu sou, na verdade, um grande admirador da área potiguara, da área indígena, né? Então, nós temos praias maravilhosas, culturas excelentes, culinárias maravilhosas. Então, a gente tem uma riqueza, nós temos riquezas naturais no nosso Vale do Mamanguape e que aí a gente precisa realmente de começar a propagar, divulgar e de conscientizar a sensibilidade de quem pode fazer, meu caro Napoleão. Então, assim, nós que somos da região, nós conhecemos de perto a nossa região, e aí eu estou aqui como uma formiguinha, estou aqui como soldado desse exército para lutar, para ser uma voz para o mundo inteiro e mostrar que o Vale do Mamanguape é capaz, tem a potencialidade para crescer, tem a potencialidade para o desenvolvimento, e a gente tem aí essa missão pela frente, que foi nos dada por Deus, foi nos dada pelo povo querido daquela região, e contem conosco, nós iremos essa luta, essa pauta daqui não vai ficar aqui, a gente já vai se organizar para marcar uma reunião com essa comissão e já pedir uma audiência ao senhor governador, e como falou Radomés, que tem aí a motivação de colocar em prática, mas é importante que nós estejamos aqui pedindo, pleiteando, levando aqui esse nosso pedido, esse pleito coletivo para o crescimento do nosso vale. Quero agradecer aqui de forma individual a todos que fizeram presente, as instituições, né, os agentes políticos, a sociedade civil, enfim, todos presentes. Agradecer mais uma vez o meu colega deputado George, dizer que nos conhecemos há pouco tempo, mas existe uma empatia, George, porque eu admiro bastante quem gosta de trabalhar, quem gosta de fazer o bem, e lhe admiro como jovem deputado, iniciante assim como eu, mas sabemos que a juventude, ela, na verdade, quando se quer fazer, ela se multiplica em trabalho, em ação, em força e crescimento para a nossa Paraíba. Então, deixar aqui os meus agradecimentos pela sua presença e agradecer, mais uma vez, de forma muito especial a cada um de vocês, agradecer ao nosso gabinete, a nossa equipe que organizou, que lutou para poder fazer e organizar e fazer com que essa audiência saísse da forma como merece. Agradecer a toda a equipe aqui da Assembleia, o cerimonial, a todos que estão aqui trabalhando, porque nós estamos aqui, mas os bastidores aqui tem dezenas de pessoas trabalhando para que hoje nós estivéssemos aqui trazendo essa pauta importante que ficará marcada na história política e administrativa do Estado da Paraíba. Muito obrigado.
Ei.